Olá, criançada, tudo bem? Vamos à nossa aula de matemática, aula de número 18, sistemas de numeração. Hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre a história dos números. Olha, esses dias em história vocês estudaram a história da escrita, não é verdade? E viram também esses desenhos. Alguém lembra como esse desenho chama? Esses desenhos são os desenhos rupestres, lembram? Então, esses desenhos são os desenhos rupestres, mas foi devido à escrita que começaram. Então, olha, aqui embaixo tem, pintura rupestre, Parque Nacional da Serra, tá? Em Capivara, Piauí. Olha, se você for até lá, você consegue ver esses desenhos aqui nas rochas. Veja que interessante. Então, eu vou ler um pouquinho com vocês e depois nós vamos fazer as atividades. Desde os tempos primitivos, há sinais de que o ser humano contava os seres e os objetos e registrava essas contagens. Esses sinais estão em paredes de cavernas, riscos em pedaços de madeira e em placas de argila, marcas em pedras e etc. Achados arqueológicos sugerem que o homem registrava as quantidades fazendo correspondência um a um. Isto é, fazia um traço para cada elemento contado. Conforme a agricultura e o comércio se desenvolviam e também crescia o acúmulo de bens, a necessidade de registrar valores maiores foi aumentando. E para facilitar a contagem e o registro dessas quantidades maiores, o ser humano teve a ideia de agrupar os elementos. O que é agrupar, professora? Agrupar é juntar. Então, ele começou a agrupar. Vários povos antigos criaram os seus sistemas de numeração, assim como o seu sistema de escrita, tá bom? Então, alguns fazendo agrupamentos de 5 em 5. Eles agrupavam de 5. Uns agrupavam de 5 em 5. Outros agrupavam de 12 em 12. Outros ainda de 60 em 60, outros de 10 em 10, porque ficavam mais fáceis de contar, tá bom? Com isso, concluímos que um mesmo número ele podia e ainda pode ser representado de diversas formas, dependendo do sistema de numeração utilizado. Então, veja como exemplo duas diferentes representações para o número 13. Veja, os egípcios, eles faziam esses desenhos aqui, está vendo? Era uma curvinha e 3 risquinhos. Um grupo de 10 mais 3. 10, que era esse, mais 3. Os maias, eles faziam diferente. Cada bolinha valia 10, tá? Então, tem, 2 grupos de 5 mais 3, ou seja, eu errei. Os maias, como que os maias faziam? 2 grupos de 5, então cada risquinho valia 5. E mais 3 bolinhas, cada bolinha valia 1, então era 5, 10, 11, 12, 13. Estão vendo? Então agora, conheça a seguir alguns dos sistemas de numeração criados pelos povos ao longo de sua história. Olha que legal!
Olha o sistema de numeração egípcio. Como funcionava? Eles criaram os símbolos, né, para representar os números. Então, cada risquinho valia 1. O arquinho valia 10. Aí tinha assim, ó, esse que valia 100, esse valia 1.000, esse outro desenhinho aí de dedinho valia 10.000 e esse, sei lá, essa gota estranha aí valia 100.000. Então, vamos dar um exemplo, ó. Se eu quisesse escrever um número 11, o que eu faria? Faria o 10 mais 1. E aí, eu faria o número 11. Se eu quisesse, por exemplo, escrever o 100, 111, ó, eu teria que desenhar o 100, assim é ruim, né? Ó, 110, 111. E é legal brincar com símbolos, não é, criançada? Bom, acho que você deve ter entendido. Então, o que nós vamos fazer agora? De acordo com os símbolos, vocês vão concluir que os egípcios faziam contagens agrupando valores, certo? Os egípcios, ó, 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000. Então, os egípcios, professor, eles faziam a conta de quanto? De 10 em 10, tá bom? De 10 em 10. Número 2. Veja então alguns números escritos na numeração egípcia. Olha, aqui é 37. Eu quero que você veja aqui, ó. Não importa a ordem em que eles colocavam, porque cada arquinho desse aqui valia 10. Então, ó, 10, 20, 30. Espera um pouquinho. Vamos de novo, ó. 10, 20 e 30, tá? Depois, nós temos aí os risquinhos. 30, ó. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Então, foram colocados primeiro os arcos e depois os risquinhos. Nesse outro caso, foram os arcos em posição reta, mas vale 30 do mesmo jeito, ó, 1, 10, 20 e 30. E aqui também nós conseguimos achar 7 pauzinhos, 7, 37. Aqui eles colocaram todos numa linha só. Então, não importava como você escrevesse, desde que você escrevesse os símbolos corretos, tá? Vamos ver esse aqui, ó, 145. Esse tortinho aqui, ó, ele é 100, tá? Depois nós temos de 10 em 10, ó, 10, 20, 30, 40. Então, é 140. Agora, vamos ver os risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui, ó, 145. Estão vendo? Aqui também, ó, nós temos 145. Viram? Aqui a mesma coisa, ó, 145. Não importa a disposição, os lugares em que eles estão, mas importa quanto eles valem, tá bom? Então, o que vocês vão fazer agora? Ó, depois de observar os quadros acima, você vai trocar ideias com o professor já falou aqui com vocês, tá bom? E os colegas também. E vocês vão responder agora. O que está sendo pedido. O que está sendo pedido, professora? A posição ocupada pelos símbolos na representação egípcia dos números tinha alguma importância para eles? Criançada, não, né? Como nós vimos, não importava
onde eles estivessem, nossos números, eles precisam, a posição é muito importante, mas o dos egípcios não. Então, em cada quadro, um mesmo número foi representado de diferentes formas, apenas mudando a posição. Então, a posição não vale de nada para eles, tudo bem? Agora nós vamos no número 1. Vamos lá. Número 1. Descubra que número está representado ao lado. Nossa, criançada, é muito fácil. Queria eu ir aí fazer para vocês. Vejam aí. Que número é este? Aí o que você pode fazer? Eu achei o número, vou colocar o número aqui, certo? Aí, mais, vê lá. Quanto vale cada um desse aqui? Quanto vale cada um desse daqui, Desse. Esses aqui valem, peraí, vou colocar até uma outra cor. Vamos lá. A professora vai colocar uma outra cor. Quanto vale cada um desses? Vale 100. Então, é 100, 200 e 300. Boa, professora, lá. Eu vou colocar aqui agora 300. Tá vendo? Não é difícil fazer a conta. Opa, não sabe escrever, professora? Mais. Agora, vou pegar outra cor. Vamos lá. Verde. Beleza, pronto. Agora eu vou pegar um quadro também. E vou aqui, 10, 20. Troquei o trezentão lá, hein? Olha lá. Aqui eu ponho 20. Depois eu escrevo mais. E depois eu coloco 1, 2, 3, 4. Mais 4. Então, você vai somar tudo isso e vai colocar aqui, no número 1 o resultado. Tudo bem? É fácil. Não tem erro nenhum aí. Número 2. Vamos ver o que pede. Represente o número 313 utilizando a numeração egípcia. Professora, eu não sei. Sabe sim. Olha, que número é 313? São 100 mais 100 mais 100. 3 vezes o 100. E 13 mais 10 e mais 3 pauzinhos. Ficou fácil, hein? Até eu queria fazer. Criançada, espero que vocês tenham entendido. A atividade é bem gostosa. Treinem mais, façam mais. Ficamos por aqui, até a próxima aula.